Gente, eu sou a Melissa. Eu sou advogada, eu sou a parceira da Não Era Amor. Eu que faço os posts jurídicos lá do nosso feed e respondo umas perguntas para vocês lá no inbox. E hoje eu tô aqui para falar sobre os direitos das mulheres em relacionamentos abusivos. E para isso, a gente tem uma convidada super especial, que é a Gabriela Souza. Olá, Aí, olá. ó. Oi. E Bom aí, dia, tá Gabriela? tudo bem? Olá. Gabi, muito obrigada, viu, por estar aqui. A gente está Eu muito que feliz de você agradeço ter o topado convite. fazer essa live com a gente. Eu que agradeço o convite. Uma honra Ai, que estar aqui. bom. Gente, então, como eu antecipei, né, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos e direitos das mulheres em relacionamentos abusivos ou que saíram desses relacionamentos. Nós duas somos advogadas. A Gabriela fundou o primeiro escritório de advocacia para mulheres do sul do país. Mas pode ficar tranquilo que aqui a gente não fala juridiquês, né? A gente fala de um jeito bem acessível. Mas se escapar alguma coisa e vocês não entenderem, vocês perguntam pra gente, tá? A gente tá vivendo um momento muito difícil agora, né, em todos os aspectos, e um desses aspectos é o aumento da violência doméstica durante a quarentena. Então, como a gente na Não Era Amor acredita que informação é liberdade, a gente quis fazer essa live e falar de um jeito simples para todo mundo entender, para que vocês, mulheres que estão ou saíram de um relacionamento abusivo, consigam tomar uma decisão mais consciente, né? E que bonito, porque o escritório acredita muito que o conhecimento jurídico ele empodera. E aí tu falou que informação é liberdade e faz todo o sentido do mundo, né? Porque é exatamente isso. Quando a mulher tem conhecimento, quando ela eu costumo dizer que a mulher sabe que está passando por alguma situação, ainda que não tenha o conhecimento literal da lei, a gente sabe quando tem alguma coisa errada, nos dá um alertinha. Sim, Só que uh, o conhecimento ajuda muito que essa mulher consiga criar uma estratégia, pensar como sair de um relacionamento abusivo, se organizar para isso. Por isso também no escritório nós queremos ampliar o conhecimento, informar cada vez mais, né? Porque isso é indispensável para o empoderamento e para uma reorganização dessa mulher, né? isso. Dá até pra fazer um slogan junto. Informação é liberdade, porque conhecimento empodera. Olha que maravilha, peraí. Ai, gente. Ai. E aí, bom, eu queria saber de você, né? Pra gente, assim, o que eu mais notei nessas últimas semanas, de casos que chegaram pra gente relacionados à quarentena, né? Foi sobre regime de convivência, a dificuldade de cumprir o regime de convivência durante essa quarentena, questões com alienação parental, medo e tudo mais. E também aqueles casos em que às vezes aconteceu um episódio de violência mais grave e a mulher quer sair de casa, mas encontra dificuldade na quarentena, porque tá com receio de sair, expor os filhos a algum perigo de saúde, ou realmente não tem pra onde ir. O que tá rolando mais com você nesse tempo? Então, a gente está experimentando uma coisa que ninguém conhecia, né? Não, e que, na verdade, nos traz muito pouca certeza de tudo. O isolamento social, ele nos trouxe um total desconhecimento, nos apresentou um novo que a gente não sabe e que envolve muitos riscos. No início do isolamento, eu percebi muito dúvidas muito fortes em relação ao convívio. Então, como assim o pai ele quer continuar buscando o que eu faço, como eu faço, e os conflitos eles foram muito nesse sentido de o que eu faço em relação à convivência do nosso filho. Né? Existe uma orientação já de que a convivência deve ser feita de modo seguro pelo genitor que mais tem condição de ficar isolado. Então, por aquele que consegue ficar mais tempo isolado. E da mesma forma, isso deve ser feito de uma maneira a garantir principalmente a segurança da criança. O que essa criança está fazendo? Então, se vive em uma cidade onde, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos bandeiras por regiões, então, se a bandeira ela está um pouco mais favorável, dá para modificar e manter, talvez, o regime.
Existem muitas pessoas que conseguiram fazer acordos do que é o fundamental, o que é indicado, de passar por regime de convivência como se fosse férias, metade do período com um, metade com o outro, se possível, né? Mas isso é uma questão em que me traz sempre a reflexão de que existe, sim, aí também uma intenção de muitos relacionamentos que foram abusivos e que houve o divórcio, permanecerem com um certo abuso através do filho, através... Então, eu vou tirar o filho, vou expor o filho, e faz com que a mãe entre em sofrimento também. Passado esse início de desgaste de convivência, passamos por um período onde gradativamente a violência foi aumentando. Então, a violência ela foi crescendo em números e agora a gente vivencia um momento em que a violência ela está cada vez mais grave. Então, o que no início era uma falta de paciência, hoje já é uma violência física. A quarentena, ela nos traz todos os indicadores de risco para quem estuda a violência doméstica. A gente trabalha com indicadores de risco, né? E todos os indicadores de risco estão presentes na quarentena. Então, nós temos o aumento de convívio familiar. As pessoas elas estão mais tempo juntas porque elas não podem sair de casa, né? Nós temos o aumento de uso de bebidas alcoólicas ou drogas, o que também faz com que essa violência ela cresça, né? Nós temos o desemprego, que também é uma causa de ansiedade, é uma causa que pode, e muitas vezes o desemprego do homem, que gera uma resposta machista de a mulher está sustentando a casa, então eu preciso ter a minha palavra de homem garantida, porque afinal de contas não sou eu que estou sustentando, isso também ocorre. E aí nós temos todos os fatores de risco juntos, em um momento em que a orientação é não sair de casa. Eu recebo muitos questionamentos de, ok, eu não vou sair de casa, mas eu estou em casa com o meu agressor. O que eu faço nesse momento? Então, eu tenho falado desde o início, e sempre que me convidam, eu fico muito agradecida de poder falar sobre isso e o que fazer. Essa é uma pergunta que chega de forma muito prática, né? O que eu faço? Então, a gente recebeu várias. Duas situações em que a gente deve pensar. O que eu faço quando acontece comigo e o que faço quando acontece com outra pessoa. E essa pessoa pode ser uma amiga distante ou pode ser uma vizinha, né? Então, assim, nós precisamos estar atentas umas às outras. Nesse momento de distanciamento social, a gente sabe que os relacionamentos abusivos, eles também têm uma questão de afastamento da rede de apoio. E nesse momento, todas nós estamos afastadas da nossa rede de apoio. Então, esse é um ponto importante para, se tu é rede de apoio de alguém, tu permanecer ainda que virtualmente, dando algum auxílio. Então, se tu tem uma amiga que sabe que tem um relacionamento um pouco mais abusivo, um pouco mais complicado, manda mensagem para essa tua amiga, esteja presente virtualmente, porque isso é necessário, né? O outro ponto é, se tu está em casa e percebe que tem uma vizinha passando por alguma situação de violência, esteja atento também a essa vizinha. Então, se tu vê ela pela janela, abana, dá um oi. Se por acaso tu tá ouvindo alguma questão, alguma briga, alguma coisa um pouco mais séria, chama a polícia, vai na janela e diz que tá ouvindo, abre a porta da tua casa, porque a epidemia, ela não é desculpa pra gente não olhar a violência doméstica. Crescemos com a ideia de que a violência doméstica, não, em briga de marido e mulher não se mete a colher e que nós não devemos nos meter, e isso, na verdade, a quarentena escancara a necessidade de mudança dessa cultura, né? De que sim, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. A Lei Maria da Penha fala que é obrigação de todos o cuidado com a erradicação da violência doméstica. Então, não é só a sociedade, mas não é só o Estado, mas sim a sociedade, através de nós, como vizinhas, como amigas, enfim. Isso é uma coisa se tu está acompanhando uma violência doméstica. Se tu está vivendo uma situação de violência doméstica, a gente sabe que muitas mulheres hoje estão em casa com o seu agressor e sofrendo violência por conta disso. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de violência doméstica é as máscaras de oxigênio, quando elas caem, elas vêm primeiro na gente. Então, a gente precisa se manter segura. Então, se tu está em um momento em que a tua vida pode estar em risco, a tua saúde física e mental pode estar em risco,
é muito necessário tu buscar ajuda, né? Então busca a casa de uma vizinha, vai para casa de alguém, mas eu vou sair de casa, e como é que vai ser? Nesse momento, onde todos os indicadores de risco estão presentes, é muito necessário que a gente mantenha a vida dessa mulher, para depois organizar e informar e tentar um futuro muito melhor para essa mulher saindo de relacionamentos abusivos. Mas o que está acontecendo, que é um fator também um pouco mais, que gera um pouco mais de ansiedade. A rede de apoio, ela está também fechada, ou ela está atuando em plantão. As delegacias, elas estão atendendo em plantão, os centros de referência também estão atendendo em plantão. Então, para essa mulher vítima de violência, em que normalmente já é muito complicado pedir ajuda, já é muito complicado ir numa delegacia, nesse momento, aumenta um pouco a dificuldade. O que está acontecendo? A gente está em estados diferentes, então eu tenho visão diferente daí, né? E eu sei que a gente está falando com gente do Brasil inteiro e fico muito feliz. Vou passar a minha experiência de atuação aqui do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ele, até o início da pandemia, não era possível denunciar violência doméstica através de delegacia online. Hoje já é possível fazer essa denúncia de violência doméstica. Porém, a orientação é que se essa mulher precisa de medida protetiva, ela deve ir à delegacia. A delegacia, ela está fechada, com a porta fechada, mas em funcionamento, até porque é necessário alguma proteção para também quem está trabalhando na delegacia. Então, aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nós temos a entrada de 3 pessoas, né, por vez na delegacia, e todas as medidas são tomadas para que esse boletim de ocorrência, para que esse pedido de medida protetiva seja feito com o máximo de cuidado e a urgência necessária, né? Então, a rede, ela está funcionando, mas está funcionando de uma forma protegida por função do coronavírus. E isso faz com que, sim, muitas mulheres fiquem em dúvidas, muitas mulheres, como é que eu preencho o boletim de ocorrência e uma nova estrutura esteja acontecendo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve no início do isolamento uma indicação de que as denúncias tinham diminuído, porque, na verdade, as mulheres têm muito medo de denunciar porque estão vivendo com o seu agressor em casa. Porém, agora, a semana passada, na quinta-feira, saiu o resultado enfim, houve um aumento de 66% dos feminicídios no Rio Grande do Sul comparados a de 2019. Ou seja, a gente já tem um indicativo de que a violência doméstica ela aumentou. E esse indicativo ele é replicado em outros estados também. Então, ele aumentou, porque se o número de feminicídios aumenta, e o feminicídio é a última escala da violência doméstica, então a gente sabe que embaixo dele, ele é só a ponta do iceberg, né? Embaixo dele, e eu gostei muito, eu falei com a doutora Ivana, do Ministério Público semana passada, e ela fez essa analogia ao iceberg. O feminicídio é a ponta do iceberg, né? Então, nós temos embaixo todas as violências, e com todos os indicadores crescendo, nós também sabemos que a violência, ela não é só a violência física, né? Sim, total. Sobre aquilo que você falou do feminicídio ser a ponta do iceberg, é muito isso também. E, assim, o quanto que aquela mulher já não morreu por dentro até chegar no feminicídio, né? Então, Exato, por isso, exato. por isso que a gente tem Exato. que realmente tomar cuidado e não esperar que aconteça algo muito grave para denunciar, para pedir ajuda, né? E sobre rede de apoio, pode falar. O feminicídio é exatamente isso, é exatamente o fim da linha, mas antes disso veio muita coisa, antes disso veio o isolamento social, que agora é amplificado através de um momento social em que a gente deve realmente se isolar, né? Então, como se isolar socialmente para se proteger do coronavírus, mas também se proteger e não se isolar da sua rede de apoio, pode lhe ajudar, né? Sim. Lá no YouTube da Não Era Amor tem um vídeo sobre como ajudar durante a quarentena, como ajudar uma amiga, uma vizinha, e que tipo de dica que você dá para essas pessoas quando alguém te pergunta, eu tenho uma amiga que eu sei que está num relacionamento abusivo e eu não sei como ajudar, principalmente agora na quarentena.
Uma dica ótima que eu já ouvi foi de estabelecer alguns códigos pelo WhatsApp, sabe? Ah, vou mandar um emoji ali se eu tiver em risco. Vou mandar um foguinho ou uma exclamação. O que mais que você acha que dá pra ser feito nesse momento? Eu acredito que como amiga é muito importante ficar disponível e atenta, né? Aquela amiga passou um dia sem te responder uma mensagem no aplicativo. Aquela amiga está muito quieta, aquela amiga responde quando tu liga, ah, agora eu não posso falar. E imediatamente ela responde sempre que não pode falar. Isso é um sinal de alerta, é um sinal de que é importante tu manter contato, tu buscar essa amiga, independente dela te responder, né? Se tu tem uma vizinha e tu começa a escutar muito essa vizinha, escutar brigas, enfim, é importante abanar, é importante fazer um bolo e tocar a campainha dizendo, ah, ficou, vou dividir o meu bolo contigo, enfim, né? Uhum. Estar disponível, escutar a vizinha e protegê-la e denunciar quando necessário. Se tu está ouvindo alguma coisa, também é importante chamar a polícia, né? Para que Sim. venha fazer a intervenção necessária, porque muitas vezes desprotege. A gente sempre que escuta notícias de feminicídio, a gente escuta que vizinhos não sabiam de nada, que não escutaram nada, o que não é verdade, né? Estamos todos em Não. casa e estamos Não todos escuta. ouvindo uns aos outros. E dessa vez é mais importante ainda uma escuta ativa, né? Uma escuta atenta, porque se eu escuto e não faço nada, também não serve. Sim. Eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, mas eu já ouvi alguns casos de vizinhos que falaram que chamaram a polícia e a polícia falou que não ia, porque só a vítima que podia chamar a polícia. Umas coisas absurdas, assim. Já escutei também que tentaram ligar pro 180 e não atendeu. Já tentaram ligar pro 190 e não atendeu. Então, nesses casos, assim, o que a gente fala, né? Insiste. E liga de novo, e de novo, e de novo, e fala pelo amor de Deus, porque a gente realmente não pode esperar que o pior aconteça, né? Existem alguns números que são importantes. Se uma mulher, vamos supor que essa mulher já tem uma medida protetiva, então ela já lida com uma questão de violência doméstica denunciada. Eu sempre indico que vá até o posto da Brigada Militar mais próximo da tua casa, diga que tem uma medida protetiva, tente pegar o número daquele posto, que muitas vezes é mais fácil de conseguir. O número 180, ele é consultivo. Então, Sim. estou ouvindo a minha vizinha, o que eu posso fazer para ajudar? Obviamente que eles têm um canal de denúncia para se está acontecendo alguma coisa, mas eles encaminham diretamente para o 190. Então, Sim. em situações de risco, o ideal é sempre ligar para o 190, né? Onde possa ter alguma resposta um pouco mais rápida. E é importante também ter número de bombeiro. Aqui a gente tem, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o WhatsApp da Polícia Civil, que eu sempre indico que cadastre como o nome de uma amiga qualquer, não o Ah, nome uma ótima. do WhatsApp da Polícia Civil. Mas, enfim, tente entrar em contato sempre, tente se preservar. Essa questão dos códigos são muito importantes. Então, ter uma frase em que se tu falar vai acontecer, vai vir o pedido de ajuda, ter tudo isso estabelecido e não deixar essa amiga sozinha. Isso é importantíssimo, porque nesse momento todos estamos sentindo solidão. Só que a Sim. vítima de violência, ela já sente uma solidão muito maior e nesse momento ela é potencializada e é nesse momento que os riscos também estão potencializados. E uma coisa que é importante a gente falar também para essas pessoas que são rede de apoio é para não desanimar, não desistir, né? Porque às vezes ela vai estar lá prestando todo o apoio do mundo para a amiga, mas ainda assim ela não vai conseguir sair da relação naquele momento. Então não é por isso que você vai virar as costas, porque, como você mesmo falou, nessa hora ela tá ainda mais sensibilizada. Então, se você virar as costas porque ela não quis sair, não quis aceitar a sua ajuda naquele momento, calma. Você plantou a semente, ela vai germinar. Exato, e foi o que eu comecei falando. Nós sempre sabemos quando há alguma coisa de errado. A gente sabe o que um relacionamento amoroso ele é. A gente também sabe quando não era amor, mesmo que a gente queira Que seja. que a gente fique naquele relacionamento por diversas dependências afetivas, financeiras, enfim. Um relacionamento abusivo, ele diminui a autodeterminação da mulher. Ele diminui o seu poder de escolha, ele diminui sua confiança. Então, se a cada ciclo dessa violência a autoestima da mulher é diminuída, com frases do tipo
ninguém nunca vai te querer, isso não vai acontecer, a tua família só te... nós estamos em isolamento, agora a gente descobre as novas frases usadas em relacionamentos abusivos. Como Sim. é que tu vai sair? Tem que ficar em casa, ninguém tá vindo te visitar. Enfim, existe toda uma manipulação nisso. E isso faz com que a mulher, mesmo sabendo e se reconhecendo em um relacionamento abusivo, não consiga, naquele momento, sair dele. Mas é muito importante que uma amiga tente, se não for possível de forma direta, então por uma forma indireta, o que fazer, né? Manda um print, manda um convite para ver um vídeo, manda um oi, pergunta como tá, não necessariamente fala mal Sim. desse companheiro que talvez vá, talvez volte, mas se mostre disponível, independente da escolha dela, porque a gente sabe que a escolha dela, as pessoas elas passam por processos e não necessariamente no mesmo tempo, né? Então Exato. é muito Uhum. importante estar disponível, apesar das idas e vindas, e entender que isso é a grande complexidade do relacionamento abusivo. Sim, exatamente. É estar lá, né? E eventualmente, quando tu não conseguir, tu também saia, mas troque de posto com outra pessoa para que essa mulher que é vítima de violência seja acompanhada, né? Exatamente, exatamente. Ontem a gente abriu a caixinha de perguntas aqui no perfil da Não Era Amor e algumas seguidoras mandaram perguntas pra gente. Eu acho que a gente podia responder, selecionar algumas dessas e também depois abrir para o pessoal perguntar, quem tá aqui assistindo a gente, pode ser? Pode, claro. Tá. Eu vou Eu começar adorei pela que foram muitas pergunta. perguntas, né? Foram bastante perguntas. Coisa bem boa. É, gente, é isso mesmo. Pergunta, não precisa ter vergonha, porque nenhuma pergunta é boba. Às vezes realmente a gente não sabe e a gente precisa saber para conseguir tomar uma decisão, né? Eu vou começar por uma pergunta que tem muito a ver com as principais consultas que a gente recebeu nesse tempo, que é sobre a convivência e o medo da alienação parental. Eu até tenho, nós aqui da Naira Amor atendemos um caso recentemente de uma mãe que tem, ela é do grupo de risco, o filho é do grupo de risco e ela está separada do pai. E ela realmente não está saindo de casa, não sai mesmo, faz compras pela internet, ela realmente não está saindo de casa. E o pai fica insistindo em querer ir lá ver a criança e buscar a criança, passear com a criança. E ela, seguindo a orientação da pediatra, ela não tá deixando. Aí o que ela fez? O menino conversa com o pai por chamada de vídeo todos os dias, mais de uma vez por dia. É isso que ela tá tentando fazer. Eles brincam por vídeo, mas ela evita, porque foi a orientação da pediatra para que ele não tivesse contato com o exterior, né? E aí, como que a gente faz para se proteger de uma acusação de alienação parental nesse caso? Pois então, essa lei de alienação parental, ela está em vias de ser revogada porque é uma lei muito sexista e é uma lei em Sim. que parte do princípio de quem aliena é a mãe, né? Tanto que os adjetivos da lei, eles são todos indicadores de que a mulher é a alienadora. E esse é o grande vilão em questões de família, que há a disputa de guarda. Porque qualquer atitude da mãe é vista como alienação parental e os pais usam isso, né, os genitores usam isso para coagir as mulheres a fazerem o que eles querem. Nesse momento, a gente está vivendo uma pandemia, então todos precisamos nos preocupar com a saúde. Estar saindo de casa sem necessidade é uma preocupação. Então, como eu disse, a primeira coisa é estabelecer quem tem melhores condições de cuidar dessa criança no momento da pandemia. E as mulheres são responsáveis por 90% dos cuidados, cuidados com crianças, cuidados com idosos, cuidados em saúde, em serviços de saúde. Então, quando a gente fala de cuidados e quem cuida, a gente fala, sim, 90% das vezes em mulher. Então, se essa mulher está em casa, e nesse caso eu também atendi um caso muito semelhante em que a criança é grupo de risco, não pode sair, e o que se faz? Primeiramente, se tu está em um processo litigioso, tu deve tomar a iniciativa de juntar um laudo dessa pediatra dizendo que neste momento é contraindicado a criança sair. Em um segundo momento, dar acesso ao outro genitor plenamente, o que não significa passar o dia atendendo ligação, porque a gente sabe também que existe uma questão de exercício de controle, e isso é uma violência também, né? Então, dar acesso a faz o tema junto, vamos fazer videochamada todo dia, tal hora, e brincar, e fazer, e obviamente, se resguardar através de provas também, de que isso está sendo feito.
Perdão, caiu. É muito interessante a gente sempre pensar que se há essa questão, se essa questão da alienação parental ela foi trazida para a conversa, já há um litígio que é necessário prestar atenção. Então, primeiramente, se organize com suas provas, né? Então, dê acesso, faça chamadas, faça videochamadas, se organize. Muito importante também que nessas videochamadas, muitas vezes, muitos pais mostram que estão na rua, que estão passeando. E isso é importante para demonstrar que este pai, que este genitor, ele não tem condições de, nesse momento, porque está na rua, está trabalhando, enfim. Algumas questões, quando a gente fala de acordo também, é compensar a convivência em um momento posterior, porque a ideia aqui não é obstaculizar a convivência. E esse é o problema tão sério, um dos grandes problemas da alienação parental, é que se tem a ideia de que a mãe não sabe dividir o filho, que é o filho só para ela. E nesse momento, a gente quer que todos permaneçamos vivos, né? E que é por isso que está todo mundo em casa. Então, se ofereça compensar e o genitor fica um período um pouco maior nas férias, enfim. Mas é muito necessário que haja um bom senso e que haja um entendimento de que essa convivência ela não se dá ao prazer do genitor ou da genitora. Essa convivência, nesse momento de isolamento, deve preservar a criança. Então, a gente tem todo um acesso à informação, a ligações, e isso nesse momento é assim que a gente tem que priorizar. Caso o genitor esteja isolado igualmente, é possível dividir em tempo igual, é possível manter a convivência. Eu sempre observo que, se, por exemplo, existir uma convivência no meio da semana, a gente tentar aglomerar para um pouco, para mais dias, para essa criança não ficar indo e vindo, né? Sim. E sempre olhar olhar para o caso ali real, né? O pai e a mãe moram perto? Precisa pegar um ônibus, alguma coisa assim? Ou dá para ir de carro? Ou dá para ir a pé? Quem que tá trabalhando de casa? Qual dos dois, né? Tem que realmente... É muito difícil a gente pedir bom senso quando a gente tá falando de relacionamento abusivo, né? Exato. Mas são os argumentos que a gente usaria se fosse levar isso em juízo, né? E a gente sempre tem que ponderar que o judiciário é muito machista. Então, o judiciário, e justamente por essa lei também, eles usam muito, no sentido de que essa mãe quer obstaculizar, e essa mãe... Eu já vi decisões e conversei com colegas que o judiciário fez com que a criança entrasse em um avião para ir a São Paulo. Então, assim, nós estamos colecionando decisões em que, na verdade, não prestam atenção no interesse da criança, e sim no interesse que mesmo do pai. Muitas vezes está ali e é a avó que está cuidando, mas ele quer ter aquela questão de não, está comigo, quando na verdade não está com a mãe dele. Que também é de risco. Isso entra até numa outra pergunta que a gente recebeu aqui. Se a guarda compartilhada pode ser usada pelo pai como uma forma de continuar com o abuso. A mãe se separou, pediu o divórcio, eles se separam e ela quer sair do abuso, mas ele continua usando a guarda compartilhada para continuar o abuso contra ela. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum em qualquer tipo de exercício de guarda, né? Quando um relacionamento é abusivo e quando há intenção de abuso por parte deste homem, ele vai fazer isso através de qualquer tipo de guarda. Então, se ele pedir a guarda unilateral, vai ser para mostrar que essa mulher não tem como ficar com filho. Vai usar o exercício da guarda compartilhada, sim, para contar as horas, para contar os segundos de diferença entre a convivência. E vai usar também a guarda unilateral materna no sentido de sobrecarregar essa mãe, de não quero nem saber. Então, quando o relacionamento ele é abusivo, ele vai ser abusivo independente do tipo de guarda, né? E isso é uma questão muito importante, porque eu vejo abusos em todos os tipos de guarda. Claro que a guarda compartilhada, muitos nem querem o exercício da guarda compartilhada, mas fazem isso para machucar novamente essa mãe. Mas eu vejo nos dois outros tipos de guarda também. É verdade, é verdade. É sempre... tem abuso em todos os momentos ali do relacionamento, né? Inclusive no término. Ai, é difícil. Uma outra pergunta que a gente recebe muito também é sobre... Você tinha falado, né, mais cedo. Quando há um risco ali de vida para aquela mulher, a gente orienta que ela saia de casa mesmo, porque a gente tem que preservar a vida dela.
E muitas mulheres ainda perguntam: se eu sair de casa, isso vai configurar abandono de Abandono de lar? lar. Essa é Então, campeã de audiência, essa pergunta. essa é uma das máximas que nem o em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem Uhum, essa coisa de que a gente carrega, se a gente for fazer uma análise, nós mulheres temos direito há muito pouco tempo na história do mundo, né? Então, não tem 200 anos em que as mulheres têm direito, né? Até o início do século, século passado, muito pouco. Nos últimos 20 anos, que é neste novo século, nós tivemos um avanço inacreditável de direitos, né? E a gente ainda traz conosco os medos que as nossas avós tinham. Lembrando que as nossas avós sequer tinham o direito de se divorciar, porque isso é muito recente, não temos sim, 100 anos de direito ao divórcio, e antes era um escracho social a mulher se divorciar. E naquele momento, sim, a mulher saía de um relacionamento e se saísse de casa, abandonava o lar. O que é o abandono de lar? O abandono de lar é quando a pessoa sai, passa 2 anos sem mover nenhum processo, sem reivindicar aquele patrimônio. Então, assim, a mulher, ela sai de casa, não vai ser 20 dias, não vai ser um mês, não vai ser 6 meses na casa da mãe, que vai fazer ela perder o emprego. Eu também vejo muito o abandono de incapaz, quando a mulher sai com medo de alguma violência e não consegue. Ah, você abandonou, você deixou seus filhos aqui. Não é necessariamente sim. isso. E abandono de incapaz também não é deixar a criança com a avó, deixar a criança com o pai, deixar a criança. Isso não é abandono, porque aquela criança está cuidada. E esses são alguns resquícios do nosso passado, que é muito recente a nossa conquista de direito. Então, a gente tem que entender que essas questões também ainda vêm com a gente, que nem a história do em briga de marido e mulher não se mete a colher. Verdade. Verdade. E aí, quando essa mulher tem que sair de casa, eu acho legal orientar que ela faça pelo menos um relatóriozinho escrito ou tire fotos dos bens da casa que são mais valiosos, para isso entrar na partilha, né? Porque para não correr o risco do homem se desfazer dos bens ou destruir os bens, é sempre bom você ter registrado aquilo que tem lá na sua casa para poder colocar lá no processo quando você conseguir entrar com o divórcio. E é muito importante que a gente saiba que a gente não vai conseguir discutir patrimônio se a gente não estiver viva. Então, a nossa segurança, ela vem em primeiro lugar. Ah, eu vou escolher entre sair e deixar o meu patrimônio, aquela casa é tudo sim, eu sei. Eu lamento tanto quanto a vítima de violência, porque é sim um absurdo. Mas eu não vou nunca dizer para uma vítima que tem para onde ir, que ela tem para onde ir, porque a gente sabe que tem mulheres que não têm, Sim, que precisam de abrigamento, enfim. Mas se essa vítima ela tem uma rede de apoio, ela tem a casa da mãe, ela saia e se proteja para, num segundo momento, sim, ela discutir esse patrimônio, ela discutir. E importantíssimo registrar, fotografar, listar o patrimônio que tem, organizar tudo isso, né? E necessário também saber que, registrando um boletim de ocorrência, essa vítima ela pode solicitar o acompanhamento até a sua casa para a retirada dos seus pertences. Então, ela pode sair e pedir uma medida protetiva e logo na sequência ir acompanhada com toda a segurança por policiais para retirar os seus bens. Então, não é necessariamente só sair e deixar suas coisas, existem meios, sim. né? E o medo faz com que a gente esqueça todos esses meios. Por isso que sim, o conhecimento ele é empoderador, e a Empoderador. informação é de verdade. Teve uma seguidora que perguntou se ela pode escrever um livro de não ficção falando sobre os abusos que ela sofreu. E aí, assim, aí ela perguntou, é melhor eu trocar os nomes? O que que eu faço? Sabe? Porque seria ou é melhor eu ficcionar essa história e acrescentar algumas coisas. Eu acho isso muito legal porque a gente até atendeu um caso há pouco tempo de uma pessoa que quis relatar, né, nas redes sociais o que tinha acontecido, só que ela colocou o nome da pessoa. Então, eu sempre lidei com situações assim de mulheres que postaram. E o engraçado dessa pergunta, ela quase nunca vem. Ela veio hoje quando o Instituto Maria da Penha postou um mini manual de como denunciar o seu agressor na internet. E a primeira grande dica é: não identifique o seu agressor. Claro que a gente vive em um mundo em que
em episódios de violência que tomam uma grande proporção, a gente sabe que aquela pessoa ela é demitida, que aquela pessoa ela tem uma resposta social, né? Quando é escrachada, que nem se. Mas eu lido com muita frequência com mulheres que não tiveram coragem de denunciar e aquela situação prescreveu, aquela situação, enfim, já não pode mais ser denunciada. Só que ela entende que eu vou usar as redes sociais para dizer o que está acontecendo com aquele, quem é aquele outro. E isso gera uma responsabilidade civil, porque ela precisa provar o que aconteceu, né? E eu sempre digo, tenta tirar o direito de um homem, no outro dia ele já tem uma bancada jurídica, 3 liminares e todo mundo. Já uma mulher, ela passa por um período em que de vez em quando são anos e décadas até ter coragem de expor o seu agressor. E quando expor, ele que já tem todo esse poder e que cresceu com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, todos os homens da sua família tinham direito, ele vai lá e processa essa mulher que acaba sendo condenada a pagar danos morais para o seu agressor. E que isso faz com que o sentimento de impunidade seja muito forte. Então, o que fazer nesse caso? Não escreva um livro se não há uma sentença penal transitada em julgado, contando tudo o que aconteceu. Nesse caso, houve um processo criminal em que disse a experiência daquela pessoa está provada através de um processo criminal em que não há mais recurso. E não dê, não apenas troque o nome, como troque todos os elementos do pano de fundo, para que essa pessoa não se reconheça nessa história, né? Então faça uma ficção baseada em fatos reais, mas se preserva, porque também o patriarcado, o machismo, ele funciona de uma forma muito estruturada. Então não é só no ato de cometer a violência, mas a sociedade toda, ela protege esse agressor de algumas formas, inclusive com essas questões de danos morais, essas questões que são absurdas quando a gente parte de um princípio feminista em que precisamos expor os agressores para isso não acontecer, mas nós temos a nossa responsabilidade civil. Então, vamos fazer isso de uma forma em que, antes de tudo, a gente se preserva. Eu novamente repito, as máscaras de oxigênio, elas vêm antes na gente. Eu não consigo ajudar outra mulher se eu estiver em um litígio causado por alguma situação assim, né? Então, isso é bem importante. E assim, né? Provavelmente, se esse homem ganhasse uma indenização por danos morais, seria mais alta do que a da mulher por causa da violência doméstica, né? Exato. E aí tem uma questão em que a gente tem que discutir, que é o STF já entende que a violência doméstica gera uma responsabilidade de reparar o dano material no tratamento. Uhum. O agressor hoje tem responsabilidade de devolver para o SUS aquele valor em que a vítima custou para se recuperar. E também os danos morais. Então, eu sou uma defensora de que as vítimas de violência doméstica devem buscar sua reparação moral. Com toda certeza. E não há um sentimento que abale tanto a moral e a existência de um ser humano como ser vítima de uma violência doméstica. Reiterada, então, em que a vítima passa anos e anos em um relacionamento abusivo. Então, por que nós, mulheres, não estamos buscando o judiciário para que ele nos responda? Né? Vamos buscar nossa reparação moral também. Até porque já foi decidido que ela é inerente, basta que tenha acontecido para que haja o dever de reparação. Eu acho que muita gente não sabe disso, então, pessoal, fiquem aí com essa informação. O dano moral da mulher vítima de violência doméstica é presumido. Então, você pode fazer o pedido, sim, lá no processo. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas aqui do pessoal que está assistindo. A Polly falou que tem muitas perguntas sobre abuso psicológico e provas. Como que a gente prova abuso psicológico? Não teve violência física, só abuso psicológico. O que a gente faz? Para a medida protetiva, a palavra da vítima tem validade diferente. Ou seja, se pensou que a violência doméstica ela acontece num ambiente doméstico, dentro de 4 paredes. Então, sabendo dessa realidade, a mulher não precisa ir à delegacia e provar. Levei um tapa na cara, meu marido me humilhou, porque isso é dentro da casa. E a gente sabe que acontece. Então, a mulher não precisa, para a sua medida protetiva, basta a sua palavra. Ela vai lá e fala o que aconteceu. Obviamente, se há algum elemento de prova, se há algum
print, alguma foto, alguma conversa de WhatsApp, alguma ofensa pública, algum vídeo, a mulher já leva isso para o registro, né? Como que a gente prova abuso psicológico? Muitas delegacias já oferecem o que a gente chama de perícia psicológica, onde é feita uma perícia para avaliar a extensão desse dano na mulher. Assim como a gente avalia se uma pessoa está em depressão através de uma perícia psicológica, psiquiátrica, isso também é feito. Eu sempre tento ver se a minha cliente escreve diário, para eu usar esse diário como meio de prova, porque ali existe um relato muito genuíno daquela dor também. Então, existe também um questionário de avaliação de risco, que é disponível no site do CNJ, em que diversas delegacias já aplicam, e que eu também junto nos processos para ver essa avaliação. Então, se já tinha violência, se já não tinha, qual é o histórico, né? Essa mulher, ela tem acesso ao conhecimento, ela não tem. Então, tudo que a gente, além disso, a gente tem os relatos, os depoimentos das testemunhas, né? Vizinhos, amigos, pessoas, quando todo mundo está falando, e eu percebo, aí a gente consegue provar. Eu percebo que quando uma mulher consegue amplificar sua voz, isso também incentiva que muitas façam. Então, a gente tem casos em que tiveram grande proporção, que nem o caso do João de Deus, onde foi denunciado vários abusos, em que, não, mas isso aconteceu comigo também, isso aconteceu. Eu tenho diversos processos em que as vítimas denunciaram e elas foram se conhecendo, que elas eram vítimas do mesmo agressor. E isso faz com que se tenha uma força, não, mas se ela denunciou, eu também quero falar, né? Eu também quero que minha voz seja ouvida. Então, é super importante isso. Até porque se tu manda, eventualmente, uma mensagem para uma amiga tua, e isso acontece ao longo de anos, né? Ah, agora ele fez isso, agora ele fez aquilo. Isso serve como prova também, de que há anos tu estava passando por isso. Né? E ainda sobre isso de abuso psicológico, às vezes a mulher está sofrendo e se sentindo mesmo assim abusada, mas ela não está recebendo ameaças, humilhações, ofensas. Às vezes ela já se separou e é ele implorando para voltar, suplicando e prometendo mudanças e de um jeito incessante ali o tempo inteiro. Liga várias vezes ao dia, manda várias mensagens. Ele não está diretamente ameaçando nada. No primeiro olhar, você vai olhar e vai falar, não, isso aqui é só um homem apaixonado querendo a relação de volta, né? E na verdade isso também é abuso psicológico. Isso, se tiver mensagem, print de ligação, isso também pode ser usado, né? Para fazer um pedido de medida protetiva, por exemplo, com certeza. de proibição de contato. Isso tem um termo em inglês chamado stalker, né? Em que vai procurando não só aquele completamente desconhecido, mas o ex que também é stalker. A gente não tem uma legislação específica sobre isso ainda no Brasil. Mas a gente tem a perturbação da tranquilidade. A mulher, ela tem o direito de viver em paz, de ser deixada em paz. E, obviamente, e a gente sempre tem que também pensar no plano de fundo social, porque o machismo e a violência nada mais é do que uma autorização social para que o homem faça isso e exerça o poder dele nas mulheres. Então, assim, o não aceitar de um homem é uma coisa também de ter o seu poder limitado, de ter o seu brilho, né, a sua vaidade. E aí ele vai atrás, muitas vezes não é amor, muitas vezes como que tu vai terminar comigo? Sou eu o homem, né? E isso sim, se tu dá um print no teu celular de todas as ligações, e de vez em quando a gente vê que as ligações parecem robôs, porque elas não param. Sim, Eventualmente, ele está na porta do trabalho, tu mudou de trabalho, ele está... A gente tem também a instalação de aplicativos espiões nos telefones, o que acontece com muita frequência e também é um tipo de violência, né? A Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência, e esses tipos, eles têm crimes correspondentes. Então, é muito importante saber e usar as provas ao nosso favor. O telefone é uma prova, então a gente tem como ter acesso, mas a gente também consegue câmeras de segurança, câmeras da rua, né? Relatos de pessoas próximas e ligações, enfim, isso tudo são meios de prova e a gente tem que usar a nosso favor. Sim. A dica das mensagens também que eu gosto de dar sempre é de apagar o contato da pessoa da agenda, né? Quando você vai tirar o print para aparecer o número. Então, antes de printar as mensagens, você vai lá na agenda, apaga o contato, porque quando você voltar no WhatsApp, vai estar só o número. Então, você consegue provar que aquele número era vinculado àquela pessoa mesmo. Ele não vai falar que você fez montagem nem nada. Claro.
Tem uma outra pergunta aqui também. O que que a gente faz quando o abusador não respeita a medida protetiva? Continua Pois, mandando mensagem, vai atrás da pessoa? pois então, o descumprimento da medida protetiva é crime, artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, se ele recebe uma ordem judicial de não buscar essa mulher e ele segue buscando, ele cometeu um novo crime. E se ele faz isso 20 vezes por dia, ele cometeu 20 novos crimes. Então, e eu sei que é muito chato cada descumprimento ir na delegacia. Hoje nós temos autorização para denunciar o descumprimento na delegacia online. O que eu sou defensora é que permaneça, porque senão é muito revitimizador tu já ter ido para pedir ajuda, tu ser vítima e estar sempre indo na delegacia. Mas é muito importante, porque esse descumprimento, ele faz com que esse agressor possa ser preso. Então, ninguém vai ser preso por cumprir ligando, mas por seguir ligando, mandando e-mail, sim, ele vai, porque é um descumprimento reiterado. Né? Ele deve, inclusive. Mas é muito importante porque ele vai ter que responder não só pelo crime que gerou a medida protetiva, mas por todos os outros crimes de descumprimento. Isso tem uma relevância na hora de pensar, não, mas espera aí, essa vítima já denunciou 30 descumprimentos, essa vítima já denunciou tantos descumprimentos, então eu preciso ver porque isso não está sendo válido. E é muito importante a gente pensar que mesmo que haja um descumprimento de medida protetiva, a existência de uma medida protetiva, ela garante à vítima. Aqui no Rio Grande do Sul, é em torno de 89% das vítimas que pedem uma medida protetiva têm a sua vida preservada. Então, 10% sofrem feminicídio, mas outros 90% estão preservados, estão protegidos. Então, a gente precisa sempre falar que é importante pedir medida protetiva. Quando tu tem a tua medida protetiva, não há por que ter vergonha. Então, fala para o porteiro que tem a medida protetiva, porque o porteiro já vai ficar de olho. Fala no teu trabalho, manda para o protocolo, organiza isso para que o máximo de gente saiba que precisa ficar de olho em ti. Que tu precisa estar protegida e que as pessoas também vão olhar e vão observar, inclusive, para te ajudar em casos de descumprimento, né? Exatamente, E que a vergonha não é da vítima, é do agressor. É o agressor que tem que ter vergonha. A vítima tem que olhar e dizer, eu fiz o necessário para proteger minha vida. Sim. Tem a Camila, ela perguntou se ela precisa fazer o divórcio antes de pedir a medida protetiva. Não, ela não precisa. Inclusive, agora há uma autorização para os juízes que avaliam a medida protetiva já fazerem o divórcio, já organizarem o regime de convivência. Na prática, o que a gente vê é que isso não é feito com muita frequência e, quando é feito, fica pendente do ajuizamento da vara de violência doméstica. Mas a medida protetiva ela pode ser feita antes do divórcio, com certeza. Aliás, ela deve ser feita, se não no mesmo momento, antes do divórcio. A prioridade é a segurança, depois a gente organiza o resto. E você não precisa também ficar preocupada de, tipo, pedir a medida protetiva, agora eu sou obrigada a me divorciar. Calma, pede a medida protetiva, se coloque em segurança para pensar com calma no divórcio, consultar uma advogada, entender os seus direitos, né? Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, porque ele nos derruba com uma hora, né? Mas a gente precisa lembrar que o nome medida protetiva de urgência, ele é muito autoexplicativo, porque ele é uma medida que visa proteger a mulher integralmente naquele momento de urgência. Por isso que ela tem uma validade, né? Porque é para um momento de urgência. E aí, cada caso determina o que é a urgência, né? Para prorrogar, para manter, enfim, ou não. Mas é naquela urgência. Então, é exatamente isso. Para, pensa, te protege, esteja em segurança e aí reflita. Exatamente. É isso. Vamos reforçar que é importante sim denunciar, entendeu? Aquilo vai servir para te proteger. Não é porque às vezes as pessoas descumprem a medida protetiva que a medida protetiva não serve para nada. A Gabriela deu um dado pra gente de que 89%, né? Das vítimas que tiveram medida protetiva tiveram suas vidas preservadas. Então, assim, a medida protetiva existe por um motivo e ela funciona, sim. Não precisa ficar descrente. Denuncie, né? Denuncie e esteja atento às pessoas que o teu olhar alcança, que são as suas vizinhas, e que o teu afeto alcança através de mensagens, de aplicativos, de videochamada. Esteja sempre atenta, né? E busque ajuda quando necessário. Isso mesmo. Eu queria muito te agradecer de novo
por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que a gente não conseguiu responder todas as perguntas e falar tudo que precisa, porque realmente é muita coisa. Então, assim, quem tiver dúvida, alguma coisa assim mais específica, pode mandar lá no nosso Instagram. E quem não tem condições também de pagar uma advogada, pode ir na Defensoria Pública, que tem um atendimento excelente. E casos de urgência estão sendo atendidos, é só agendar por telefone. Não deixe de pedir ajuda, porque como a gente disse no começo, repetiu no meio e vou repetir de novo, informação é liberdade e conhecimento jurídico empodera. Ai, gente, muito obrigada. Eu agradeço muito, muito feliz com esse encontro virtual e lembro que a mulher não está sozinha, né? Sempre há alguém, seja defensoria, amiga, uma rede de apoio, nós não estamos sozinhos. Gente, muito obrigada, foi uma alegria estar aqui, Sim. né? Muito obrigada. Gente, segue ela lá no Instagram, hein? @GabrielaSouza _ advogada da advocacia. Advocacia. Isso. Né? E qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui. Foi pra mim também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.